Peter Jordan se tornou Felipe Neto da cultura pop. Gente, eu não acredito que eu estou falando isso, mas esse dia chegou. Peter Jordan está construindo a sua carreira para ser o maior cagador de regra da internet, da cultura pop aqui no Brasil, e não dá mais para defender. Não dá mais para passar pano para esse cara, porque ele tá fazendo de tudo para brigar com os nerdolas. Toda situação que aparece, toda posição que a gente toma na internet, ele faz questão de ser contrário e, mais uma vez, metendo o crime no nosso botico. No vídeo de hoje, a gente vai destrinchar essa polêmica em 3 pontos básicos diferentes, os quais você vai entender aqui a minha posição a respeito desse posicionamento do Ei Nerd e por que ele tem feito isso. Mas antes disso, eu preciso que você saiba que meu nome é Thiago Sacramento. Seja bem-vindo ao Sem Spoiler e bora para análise dessa treta bombástica que está rachando no meio a cultura pop aqui no Brasil. Primeiramente, dando um breve contexto, eu acredito que vocês tenham acompanhado toda essa treta que tem rolado com relação a The Last of Us, e a principal crítica que tem sido feita é justamente sobre como Bella Ramsey não está dando conta de protagonizar essa série e como que isso tem afetado a nossa experiência com a audiência. E exatamente por conta dessa situação que o Peter Jordan tem se posicionado, se colocado mais uma vez contra e tem feito uma defesa bem ferrenha da Bella Ramsey, não só enquanto atriz, mas ela também fora da sua vida profissional, já que os ataques têm se direcionado muito à aparência física dela, então seria algo que tocaria mais no ponto pessoal. E durante esse fim de semana, Peter Jordan soltou um vídeo em que ele coloca explicitamente a sua posição a respeito disso, e em consequência desse posicionamento dele que a gente está comentando aqui a respeito de toda essa treta que tem acontecido, que tem rachado Peter Jordan, o Ei Nerd, contra a Liga Nerdola. Dado o devido contexto, a gente entra no primeiro ponto dessa discussão, que é a hipocrisia. E por que as pessoas têm comparado o Peter Jordan ao Felipe Neto? Porque a gente vê aqui que claramente ele se coloca como um cristão. Eu também sou cristão, gente. Eu, sendo bem honesto, eu espero que ele seja de verdade. Mas neste caso específico, a gente vê que ele usa isso como uma forma de superioridade moral. E até também outra questão que tem aqui, raccord, que é aquela coisa de você criar aquele vínculo com a sua audiência, com um elo em comum, algo em comum que você tem com a sua audiência. E a gente tem visto, ultimamente, crescer muito dentro do público nerd essa posição mais nerdola, essa posição mais à direita. Então eu vejo que ele está apelando para esse público, ele está colocando este fato dele supostamente ser cristão como uma forma de criar vínculo com as pessoas que estão assistindo ele e, além disso, assumir para si uma superioridade moral. Mas aí entram os 2 fenômenos que estão ocorrendo ou que já ocorreram dentro da internet e do contexto da cultura pop, em que ele não se posiciona da mesma forma. Essa defesa ferrenha de uma pessoa que está sofrendo situações em que o iluminado, santíssimo Peter Jordan precisa defender. O primeiro caso é da atriz Erin Moriarty, a atriz que faz a Luz Estrela em The Boys. Se eu não me engano, entre uma temporada e outra da série, acontece que ela fez cirurgias plásticas, ela alterou seu rosto. Ela que já era considerada uma moça bonita, só que as plásticas que ela fez, a galera não gostou tanto, não ficou tão agradável para os olhos da audiência, e ela foi zoada por conta disso. Só que acontece, Peter Jordan, o iluminado, ele fez piadas com a aparência dessa moça época. E a segunda situação é a mais séria, porque a gente vê pessoas constantemente atacando J.K. Rowling, chamando ela de transfóbica, e é uma posição que até influenciadores muito grandes dentro do nicho da cultura pop têm feito isso e engajando pessoas a também chamarem ela disso, que, gente, não sei se vocês sabem, mas transfobia é crime. Então, assim, você está imputando crime a uma pessoa. Algo que é muito mais sério do que você chamar alguém de feio e cadê Peter Jordan para criticar isso? Qual a diferença dessas 2 situações, né? Eu vejo que no caso do J.K. Rowling é até uma situação muito mais séria e que exigiria muito mais uma posição de Peter Jordan do que chamarem Bella Ramsey de feia. Me parece, não sei se parece, se soa bem aos ouvidos de vocês, mas me parece, como é um ataque mais pelo lado da esquerda, né? Então parece que ele faz uma vista grossa. Eu não sei se vocês sentem isso, mas quando os ataques eles vêm
mais pelo lado da direita, Peter Jordan precisa se posicionar para proteger Bella Ramsey nesse caso, porque os nerdolas são extremistas. Ai meu Deus, estão acabando com a vida dessa menina. Um ponto que outras pessoas também têm levantado é a definição que o Peter ele dá do que seria bullying, porque imagina, milhares de pessoas na internet falando da aparência dela, não falando diretamente a ela, pessoas que não têm elo físico, que não tem proximidade com essa pessoa, falando dela, isso é bullying? Então, como é que você categoriza isso? Porque se isso é crime, é suscetível à pena. Como é que você vai penalizar tantas pessoas assim na internet? Isso exigiria um controle da comunicação, do fluxo de informação da internet muito grande para que você conseguisse pensar cada pessoa específica que fez cada crítica específica, zombou da aparência de Bella Ramsey, algo que é inviável, simplesmente inviável. Ou a gente cairia numa situação de totalitarismo total. Bullying, na verdade, está muito mais para o que eu já sofri, por exemplo, no meu canal. Eu não estou me vitimizando nessa situação. Ai, que eu sofri bullying. Não, pelo contrário. Para mim, bobeira, sabe? Já fui chamado de feio, de idiota, de qualquer coisa aí e tal, mas assim, é porque foi algo direcionado a mim, no meu canal no YouTube, em comentários de vídeos que eu fiz aqui no YouTube, e beleza, isso é bullying. É você ser atacado diretamente por uma pessoa específica ou um grupo específico de pessoas, indo diretamente a você, criticando você para te diminuir. O segundo ponto diz respeito à motivação pela qual Peter está se posicionando tanto contra a Liga Nerdola ao longo, sei lá, do último ano, bastante tempo que ele tem feito esse esforço de constantemente se distanciar da Liga Nerdola, e eu vejo que isso tem motivações comerciais. A gente vê que, hoje em dia, a grande posição mainstream da cultura pop é a posição nerdola. Não tenho o que dizer. Eu vi até vídeo hoje do Edson Castro falando justamente sobre The Last of Us, e cara, a posição dele é um vídeo completamente nerdola. Então a gente vê como que as posições nerdolas elas estão virando cada vez mais mainstream, e elas têm pautado cada vez mais o que tem sido discutido na cultura pop. E existe uma estratégia que o próprio Peter já falou na internet, que é a seguinte, que é de ser do contra. Então, como a galera que discute cultura pop, ela normalmente está se posicionando mais próximo ao que os nerdolas falam, ele está propositalmente se colocando contra como uma forma de se destacar, de se diferenciar. Ele está propositalmente usando essa tática, aproveitando qualquer discussão de internet. E sejamos honestos, o Peter, ele não perde o público pro Omelete, ele não perde público pro Jovem Nerd, mas ele perde público para a Liga Nerdola. Esse é o ponto. Isso é o que pega ele. E ele sabe que muito mais do que um canal específico, esses milhares de canais que têm surgido ameaçam essa posição hegemônica que ele conseguiu conquistar. Já o terceiro ponto diz respeito ao alvo errado, ou seja, as críticas do Peter, eu vejo que elas estão mirando no alvo errado, no lugar equivocado, porque é o seguinte, cara, agora que ele já conquistou tudo que ele tinha para conquistar na cultura pop, que ele é o maior do Brasil indiscutivelmente, agora é muito fácil bater na audiência. Agora é muito fácil ele, sabe, chutar justamente as pessoas que fizeram ele chegar até onde ele chegou. Mas eu quero ver ele criticar essas grandes corporações que colocam esses atores em papéis errados para divulgar o filme deles. A gente está vendo agora o que está acontecendo com a Bella Ramsey, o que aconteceu com a Rachel Ziegler, né? E enquanto isso, na série futura que vai ter do Harry Potter, estão escalando um cara negro para um papel errado de Snape. E tudo isso, cara, feito, é uma armadilha feita justamente para, de novo, quando a série lançar, a gente ter exatamente essa discussão de que esse ator está no lugar errado, e aí as pessoas vão zoar esse cara porque a caracterização não vai ficar legal, e aí vai gerar de novo essa exata discussão que a gente está tendo sobre a Bella Ramsey, vai ser exatamente a mesma coisa com o Papa Eziedo quando sair a série do Harry Potter. As empresas estão usando isso como marketing, sem contar que desde a escalação de Bella Ramsey para interpretar ele nessa série, todo mundo avisou que isso não ia dar certo. Vai dar merda, vai dar merda. Todo mundo já sabia.
A gente já vinha avisando, ó, lá atrás, desde a primeira temporada, a galera vinha reclamando. Essa menina não se encaixa. A primeira temporada até que passou. Mas agora, cara, quem diria? As consequências das minhas ações, não é mesmo? Eles escolheram essa sarna para se coçar. A HBO, né? Craig Mazin, diretor dessa série, a galera responsável pela escalação, pelo casting, né? Arrumaram essa sarna para se coçar. E agora, isso é culpa nossa como audiência? A gente que é culpado por eles terem escalado a pessoa errada? Por não estar saindo um produto de qualidade pra gente? É a gente como audiência que tá errado. Isso é um absurdo.